Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que iniciamos mais um estudo das obras da Amélia Rodrigues, a chamada coleção evangélica dela, a série evangélica, a nossa benfeitora Amélia Rodrigues, e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Ainda estamos no primeiro livro, e estamos no capítulo 3, Excelso Canto, que vem a ser as bem-aventuranças. Então, como a gente está sem pressa para terminar e saboreando cada palavra do Cristo, cada bem-aventurança, a gente continua fazendo o mesmo capítulo, e se a gente puder avançar, a gente vai avançando calmamente, paulatinamente. Esses estudos são promovidos pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, que está localizado na São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e gostaríamos de convidar a nossa irmã Rosângela para fazer a nossa prece inicial. Bem, boa noite a todos, né? Mais uma vez estamos aqui para mais um momento de reflexão, né? Então, vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, e neste momento, Senhor, estamos aqui para te agradecer pela oportunidade de mais um estudo, de mais um aprendizado, né? Porque não podemos viver neste mundo sem estudar os seus ensinamentos e praticar, né? Que não adianta só estudar, como nós já sabemos, então que a gente possa absorver, saborear, ficar atento a tudo que vamos hoje ler, né? Escutar e procurar colocar em prática no nosso viver, né? Principalmente nas horas dos testes que a vida nos proporciona, né? A todo momento nós somos testados, né? Nós passamos por situações que, neste momento, a gente tem que lembrar do ensinamento e praticar, né? No dia a dia mesmo, a todo instante. Então, que a gente procure essa força dentro do nosso interior para praticar, Senhor, todos esses ensinamentos. Nós só temos a agradecer, né? Por conseguirmos parar um pouquinho tudo que estamos fazendo e ficar atento a este lindo ensinamento, que é muito bonito, mas que ficará muito mais lindo se a gente conseguir praticar. Então, só agradeço. Muito obrigado, Senhor, pelo dia e por este momento. Graças a Deus. A gratidão pela sua prece, que nós possamos fazer um bom proveito do estudo. A gente vai continuar aqui. Nós já estudamos no capítulo 3, que é o chamado Excelso Canto, as bem-aventuranças dos pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e hoje vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá. Seguro desequilíbrio, a serena multidão. Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material, o lugar comum. As criaturas na montanha acercam-se uma das outras, entreolham-se
identificam-se, envolvendo todos num expressivo olhar de compaixão e entendimento. Jesus elucida: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. Amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. A terra é um vulcão de ódios, e o crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. A guerra é hidra, cruenta, presente. Hidra é aquela figura, né, de 2 cabeças, né? 7 cabeças? É isso aí. Figura mitológica. Viver cada um para si. É filosofia chã de expansão fácil. No entanto, só a piedade redime o criminoso, assim como a reeducação o capacita para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência, que dialoga e vence o instinto. A misericórdia do Pai concede oportunidade do renascimento no reduto do crime para reabilitação do précito. Précito é condenado, tá? Então, é para a reabilitação do condenado. Perdão, que é ato de nobilitação, moeda de agradecimento intransferível. Misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime para o précito, para a reabilitação do précito. Já havia lido. Misericórdia, que é amor, socorre e ajuda sem fastio. Quer dizer, sem falta, é como se fosse sem falta de apetite, tá? Ela ajuda sem se preocupar. Alcançarão misericórdia. Alteram-se as expressões da verdade. Não se trata de uma litania, isto é, não se trata de uma ladainha. A onda atinge o clímax. Não é aqui, eu vou até aqui, porque depois ele já passa para uma outra bem-aventurança. Tá bom? Vamos falar aqui sobre isso que a gente leu agora. Meus irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente costuma dizer que misericórdia é Deus. Deus é misericórdia. Deus é muito mais infinitamente que a gente não tem ideia, mas a gente tenta, na nossa limitação de entendimento, querer explicar Deus. E aí, eu separei aqui 2 sites, o Wikipedia e o Kardecpedia, falando sobre misericórdia. Tem coisas bem interessantes aqui para a gente entender onde é que a gente pode chegar sendo misericordiosos. Onde a gente pode chegar. Então, no
O Wikipedia, na hora que aparecer aqui para vocês, já está, né? Está aqui, etimologia. Porque o Facebook, a internet, o Google, bota muito como se fosse uma coisa religiosa. Bota muito na conta de catolicismo, tal, de bíblico. E a gente tem que entender a misericórdia como uma coisa independente disso. Apesar de estarmos estudando, estarmos reunidos como uma religião, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aqui é uma igreja, mas a gente tem que entender a misericórdia como uma coisa, entender a palavra. Então, está aqui, etimologia. Misericórdia é a junção de 2 palavras em latim, miseratio, miséria, e cordis, coração. Assim pode-se entender, literalmente, misericórdia como coração que se debruça sobre a miséria humana, ou coração compadecido. Eu achei muito feliz essa comparação, essa explicação, porque é justamente o perdão sobre as misérias humanas. E é justamente a ação do Pai conosco. Porque se o Pai não fosse misericordioso, nós não estaremos nem aqui. Se o Pai não nos limitasse as nossas ações equivocadas, porque o Pai ele nos tem uma hora que ele fala assim, daqui para frente você não pode mais. Não por castigo, mas justamente por misericórdia. Lá na parábola do filho pródigo, se ele não fosse paralisado pela fome, pela miséria, se ele continuasse com o dinheiro do pai, provavelmente ele estaria gastando até hoje, dentro da história, né? Então, muitas vezes, nós somos interrompidos, quando é uma questão de crime, descoberta. Por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, e aí o crime é descoberto. Muita gente fica assim, ainda bem que foi descoberto, tomara que seja preso, tomara que vá para a cadeia, penar na cadeia, que ele sofra na cadeia. Tomara que ele até morra. A humanidade tem pensado assim, nós temos pensado assim. Quando, na realidade, aquele espírito que ora é réu, que ora é criminoso, nós também já fomos, e Chico Xavier fala, o Emmanuel fala que o criminoso é aquele que não foi descoberto. Isso é muito interessante. Aquele espírito que ora está preso e foi descoberto, foi condenado pela justiça humana, a gente tem que compreender que ele é um espírito encarnado, uma programação espiritual, com um anjo guardião, passando por um processo de expiação, se regenerando para um dia ser espírito puro igual a Jesus. A gente não tem essa noção. E ele é amado pelo Pai igual a Jesus. Jesus ama o criminoso, pode ser do pior crime, da mesma forma que ama Jesus, da mesma forma que ama os espíritos puros. É o mesmo amor. Com o detalhe de que ele tem que ter esse ora criminoso é cercado de cuidados, porque o espírito puro ele já está numa independência, ele já está ali ligado com o Pai. Eu e o Pai somos uno. Ele já fez o dever de casa, vamos dizer assim. Mas o criminoso, o pecador, quem está em vício,
nós aqui encarnados, somos cercados de cuidado. É muito trabalho que a gente dá para a espiritualidade, para o Cristo, para o Pai. É muito trabalho, muito trabalho. Então, quando a gente fala que é misericórdia, porque a misericórdia a gente não faz ideia. Porque a gente vive num corpo de carne e a gente nem percebe que está respirando, que existem milhares de funções acontecendo ao mesmo tempo no nosso corpo físico, sem contar com as integrações que a gente vive com o mundo espiritual, a gente não faz ideia. Isso vai acontecendo naturalmente. A gente não para perceber o que está acontecendo. Então, quando as coisas acontecem, quando as coisas são reveladas, quando, quando vem a desilusão, quando a gente chora, quando a gente sofre, quando vem a expiação, é o momento de redenção. Não é o momento de longe, nunca será um castigo de Deus, nunca será. Então, a gente tem que entender que o processo de expiação e prova, no atual estágio que nos encontramos, é um processo que dá muito trabalho para a espiritualidade cuidar de nós e que nós devemos fazer uma revisão de todos os nossos atos, pensamentos, palavras, sentimentos, para que a gente possa, um dia, buscar essa autonomia espiritual, chegarmos na idade adulta espiritual, maturidade espiritual, para que a gente possa crescer e já andar com o Pai e poder ajudar. Teve Verde Menezes, foi convidado para outro planeta e quis ficar aqui para ajudar. Enquanto uma alma sofreu, uma lágrima. Então, ele quer ficar aqui, ele está nos ajudando. É esse tipo de maturidade que a gente está falando. É esse tipo de misericórdia que está falando, de gratidão ao Pai. Ele quer ficar aqui porque quer ajudar. Como ele, graças a Deus, existem milhões ou milhares, a gente não sabe, nos ajudando. Então, aqui tem um outro, aqui no Kardecpedia, que é a Wikipedia Espírita. Eu peguei também essa palavra, misericórdia, para a gente entender o que a gente está falando. E aí o Kardecpedia pegou um exemplo lá no livro Obras Póstumas, que ele fala o seguinte: a misericórdia... Não, desculpa, é o céu e o inferno. Desculpa, tá? Céu e inferno. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado. Veja bem, olha que coisa interessante. E enquanto não satisfez a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Veja, Deus não é aquele, segundo o céu e o inferno, que vai falar assim: não, eu não vou perdoar, vocês erraram muito, passou do meu limite, eu não suporto mais. Não, ele sempre deixa uma porta para a gente voltar. Nós somos filhos muito amados. Nós não damos conta da misericórdia infinita. Ele se refere aí, os espíritos, misericórdia infinita. Mas não é porque é infinita que nós vamos abusar da boa vontade, vamos dizer assim, do Pai, da bondade infinita do Pai. Porque quando a gente transgride uma lei, nós estamos automaticamente vinculados a uma reparação, porque as leis estão escritas em nossa consciência. Então, quando a gente transgride uma lei, a gente precisa reparar essa lei.
reparar essa transgressão. E isso é muito natural. E os espíritos que já estão maduros, quando vem a expiação, eles se regozijam. Regozijam. E isso não é, longe de ser, uma apologia ao sofrimento. Não é. É um entendimento maior de que aquele momento é o momento da redenção. Então, quando a gente vê coisas muito escandalosas em nossa vida, na sociedade, quando a gente vê pessoas passando por momentos muito graves de sofrimento, expiação mesmo, acreditemos nós que ali está, provavelmente, não podemos dar 100%, mas aquele momento de libertação, de redenção daquele espírito, ou daquele grupo de espíritos. Não podemos julgar, não podemos dizer, mas na outra vida ele fez isso. Não, a gente só tem que usar de misericórdia e orar. Então, todos nós que buscamos a misericórdia, nós estamos alinhados com as leis divinas. Todas as bem-aventuranças proferidas no monte, todas elas são pontos, itens de uma carta magna, uma constituição universal, um modo de nós procedermos. Então, quando ele fala, vou pegar uma cola aqui, pobre de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E hoje a gente está lendo os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quando a gente é misericordioso, a gente alcança a misericórdia. Eu estou preparando uma palestra para fevereiro, lá no Jefferson, eu já vou dar um spoiler aqui, e aí eu fui pegar a matéria, achei a tal mulher que o menino lá assassinou o filho dela, e ela foi lá abraçar a mãe do garoto e abraçar o garoto. E mais ainda, ela deu uma Bíblia para cada um e ela começou a apoiar o menino que foi assassino do filho dela. E ela começou a ajudar essa pessoa e criou uma identidade de filho. Para nós, seres que ainda não estamos, quer dizer, não posso garantir todos, mas muitos de nós, que ainda não estamos nesse nível de misericórdia, a gente acha que isso é loucura. Porque como eu posso abraçar, receber, acolher o assassino do meu filho? Como eu posso receber na minha casa e ajudá-lo? E a família vai ficar contra mim. Eu vou continuar, porque eu estou com Deus. Então, é esse tipo de misericórdia que a gente ainda não aceita dentro da nossa dureza, mas ela entendeu que aquele processo, ou pode não ter entendido da forma espírita, porque ela é evangélica, e está tudo bem, mas ela, de alguma forma, ela compreendeu, dentro da sua maturidade espiritual, que chegou o momento ali que Deus deu uma provação para ela, e assim ela fala, e ela deve aceitar. Quem de nós, né, é a pergunta. Então, eu estou dando um exemplo bem assim para nós,
radical, e como exemplo que uma pessoa olhou para mim feio na rua, não me respondeu direito, eu fiquei chateado com ela. Aí eu chego em casa e falo assim, amor, a pessoa não falou comigo direito na rua, eu fico com aquilo na cabeça o dia inteiro. Eu estava dirigindo hoje e o carro me fechou. Aí eu fico naquilo o dia inteiro. Eu fico nesse mundo. Eu não abro espaço para Deus atuar com a misericórdia. Essa que é a coisa. A gente não abre espaço. Quando a gente abrir espaço, essas coisas que vão acontecer, elas vão acontecer e a gente vai orar e vai seguir a vida, não vai ficar remoendo, ruminando cada coisa dessa. Mas eu estou falando muito aqui. Acho que muita gente quer falar e, por favor, fiquem à vontade. Os microfones estão abertos para quem quiser comentar. Então, Jobert... Obrigada, Jobert. Então, gente, desculpa pela microfonia. O Jobert ficou falando dessa questão da pesquisa dele, e eu sou chata, né? Fui olhar aqui também no Google, mas eu fui lá no hebraico para saber se tinha alguma coisa no Google para ajudar a gente nessa versão de misericórdia, também no hebraico. E aí ele fala que misericórdia seria, na verdade, vem de uma palavra que se chama, que eu não sei falar, gente, é ere, Ezed, é H-E-S-E-D, em hebraico, eu não sei falar. E aí ele vem da palavra... O que foi? E aí fala de misericórdia, ou pena, mas eles falam que sempre está associado, que é o querido ou amado. Né? Então, está falando sempre de que misericórdia está ligado, como ele falou antes, da compaixão, né? Também essa questão de amor, de amor de Deus. Né? Então, assim, talvez por ele estar sempre associado a outra palavra, esse verbo, ele acabou tomando no grego para misericórdia, porque aquela tradução que o Jobert deu já vinha do grego, não só do latim, né, que era formada da junção de miséria, ter compaixão, com cordes, coração, que é do grego. Né? Então, assim, a gente está falando desse infinito amor, né? Por isso que fala que é grandioso, que é bom, é o amor de Deus. Só que é um amor direcionado e com compaixão para as nossas misérias. As misérias são nossas. Então, ele olha com compaixão e nos dá sempre chance. Então, eu até fiquei procurando aqui o vídeo, mas eu não consegui achar do vídeo que o eu ia chamar ele de Benhur, gente. O Ben Júnior falou semana passada do psicopata. Então, seria legal se a gente pudesse passar no final, porque isso ele toca muito a gente, como o lançar o olhar da misericórdia, quanto essa misericórdia que o Pai tem com a gente, ou seja, esse amor que ele tem por nós, nos modifica. Mas modifica quando a gente permite que ela chegue até nós. A gente muitas das vezes coloca barreiras nesse amor, né? A gente bota condicionantes, e aí, em vez de deixar fluir apenas. Então, assim, Deus fala conosco. Deus fala conosco através da natureza, das coisas do cotidiano. É um livro que chega, é uma mensagem que chega para a gente. Às vezes é um vídeo no YouTube, que a gente sem perceber, a gente fala muito de algoritmo, né, do YouTube. Às vezes é um vídeo que chega, que vem uma mensagem maravilhosa. Uma pessoa manda uma mensagenzinha, um cardzinho para a gente no WhatsApp, e aquilo faz sentido para a gente. Então, é o Pai falando com a gente, inclusive através dos nossos irmãos. Então, isso tudo é a misericórdia, porque ele permite que todo mundo participe desse amor.
Então, aí eu marquei aqui na página 54, na realidade no livro, ele fala assim: viver cada um para si é a filosofia Chan e de expansão fácil, quer dizer, é como se fosse Chan, eu fui olhar tipo uma planície, é um terreno que é muito fácil de expandir, não tem barreiras, e que, no entanto, só a piedade redime o criminoso, assim como a reeducação o capacita para a vida. Não adianta a gente condenar, a gente tem que ter piedade, porque a maioria das pessoas que estão no caminho criminoso, elas estão doentes. E aí elas estão apartadas por vontade própria do amor de Deus. Porque na hora que elas encontrarem esse amor, não tem condição da gente continuar na mesma seara. A gente vai querer mudar, a gente vai querer fazer. A gente tem dificuldade, a gente às vezes vai e volta, mas a gente não tem vontade de mudar esse curso, porque é muito melhor, como a gente se sente bem dentro desse abraço amoroso do Pai. É isso. Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão, dona Érica. Bem, alguém mais quer falar sobre misericórdia, perdão? Algum exemplo? Alguma coisa? Jobert, na verdade, a misericórdia, ela nos permite exercitar outras, vamos chamar de outras virtudes, né? Então, quando você começa a ser misericordioso, você vai exercitando a caridade, você vai exercitando a compaixão, você exercita a benevolência. É como uma coisa assim que se entrelaça diante da tolerância. A gente consegue, quando tem esse olhar de misericórdia, junto a gente está tendo todas esses exercícios. E realmente, no nosso dia a dia, é muito difícil, e a gente tem também exemplos assim, de pessoas que têm essa misericórdia, essa compreensão, e que já estão conseguindo fazer isso. E hoje a gente fala misericórdia do Pai, o Pai é muito misericordioso, mas cada um de nós tem o seu papel, o seu tijolinho para colocar nessa caminhada que nós temos pela frente, né? E a misericórdia nos permite dar passos. Às vezes eu tenho impressão até que é um passo maior quando a gente consegue, então, entender o outro, pensar, não que ele está errado, mas que ele precisa ser reeducado, entender que nenhuma ovelha do meu pai se perderá, que ainda para algumas pessoas é muito difícil. Já me perguntaram isso, então você acha que alguém que é um assassino algum dia vai chegar lá? Não é? Na verdade, você acha que é possível, ele é muito mau e tal. Mas é sempre um passo a cada dia, mas a gente conseguir compreender realmente que não só que Deus ama a todos nós da mesma forma, mas que a gente tem esse tempo, essa eternidade, que, de repente, algum insight acontece e a gente volta. É isso, meus irmãos. Então, você quer dizer que a misericórdia faz parte de um conjunto, pode ser até a principal de um conjunto de virtudes, né? Caridade, amor, perdão, uma série de virtudes que a gente vai concentrando na misericórdia, porque quando a gente entende a misericórdia como o Pai nos entrega, nos dá para nós, a gente começa a enxergar a vida de outra forma. Eu vou ficar cobrando do outro.
né? Porque, na verdade, quando eu erro com você, eu não, você vê que o seu olhar é eu com você. Só que eu estou infringindo a lei. Então, não é Jô mexer com Lucy, é Jô mexer com a lei. É muito mais. E quando você perdoa, você compreende que eu estou infringindo a lei, que não é pessoal. Por isso que existem as obsessões. Ah, nessa encarnação eu vou vir contra você. Aí não você vem contra mim. Aí nunca vai, ou só a eternidade vai resolver isso. Vai ficar aquela briga de sempre. Acho que a Érica quer comentar alguma coisa aqui. Então, Jobs. Então, gente, é porque quando a Lucy falou, me lembrei assim que a gente às vezes esquece que hoje a gente está na condição de olhar para o outro e identificar que ele está errando, que ele está cometendo crimes, mas teve épocas em que nós é que éramos os criminosos. Então, nós naquela época, precisamos do misericórdia de todo mundo à nossa volta, e principalmente do nosso Pai, para que ele acreditasse que a gente pudesse caminhar até hoje, como estamos olhando para o nosso irmão, dizendo assim, poxa, ele erra, nós erramos talvez até pior. Graças à misericórdia do Pai, a gente não lembra. Porque talvez a gente não aguentasse ver o que a gente já foi capaz de fazer em outras épocas. Então, a gente tem que olhar para os nossos irmãos percebendo que eles precisam que a gente confie, que eles possam mudar um dia e se tornar, como a gente já falou em outros encontros, vão se tornar anjos, anjos de asas belíssimos, como todos nós. Não existe nada mais certo do que isso. O progresso, a evolução é para todos, sem exceção. Muito obrigada. Boa noite. Ô, Robert, eu queria falar o seguinte, eu não sei se eu estou muito certa, mas eu penso, hoje, eu consigo entender que Deus é um Pai misericordioso, né? Naturalmente. E nós somos uma pequenina partícula do amor de Deus, certo? Então, se nós somos criaturas de Deus, nós também temos essa misericórdia em nós. Só que, como nós somos pessoas ainda com muitos erros, ainda estamos tentando nos melhorar, a gente ainda não consegue colocar essa misericórdia assim, para fora. A gente não consegue ainda ser misericordioso com o irmão. Né? Então, a gente está tentando, como a Érica falou, em outros tempos, a gente deveria ter feito coisas muito piores, mas só em hoje a gente já está aqui estudando, aprendendo sobre a misericórdia e já está descobrindo que nós, como criaturas de Deus, podemos ser misericordiosos, e quando a gente começa a trabalhar essa misericórdia em nós, aí vem realmente tudo que a outra irmãzinha, esqueci o nome dela, falou, entendeu? Que aí vem a humildade, né? Vem os outros. Hã? Oi? Lucy falou. Como a Lucy falou, né? Então, graças a Deus, nós hoje já temos essa compreensão e já estamos lutando para colocar essa misericórdia que já tem em nós, né? Botando em ação, né? A gente já olha para o irmão com um olhar diferente, com carinho, a gente já dá um abraço naquele que a gente vê que está sofrendo, né? A gente já passa por uma pessoa na rua em condições de tristeza, assim, condições ruins, a gente já ora, Senhor, olha, Senhor, tem misericórdia, ele é seu filho, né? Também é nosso irmão. Então, a gente já faz uma oração, né? Ainda falta muito para a gente aprender, mas a gente já consegue
ter um olhar de misericórdia para o outro, entendeu? Né? Até dentro de casa mesmo, tratando bem um ao outro, procurando compreender o jeito de cada um e aceitar cada um como é, né? Então, essa misericórdia, ela está enraizada em nosso coração, porque nós somos criaturas de Deus, entendeu? Então, nós temos condições também de ser misericordioso com o irmão, né? Isso que eu estou entendendo diante das explicações aí. Eu estou correta? Né? Corretíssima. Inclusive, pelo que você está falando aí, Rosângela, a gente está compreendendo do ponto de vista conceitual, quer dizer, eu entendi intelectualmente o que é misericórdia. E eu estou enxergando que eu não consigo alcançar aquilo ainda. Mas eu já sei que existe, eu tenho fé, eu reconheço que aquilo ali existe, aquilo ali é fato. Então, eu posso dar um exemplo aqui, bem assim, simples. Eu estou fazendo digamos que eu esteja fazendo um curso que dura 4 anos. Tá? Existem um curso de matemática, tá? Aí eu sei que existem cálculos que eu vou aprender e vou poder ensinar daqui a 4 anos. Mas agora eu sei que existe. Eu sei que existe umas equações lá intelectualmente, eu entendi que existe. É um exemplo muito, muito pequeno, tá? Mas é o que me veio aqui. E aí, mas eu já sei que existe. Então, eu vou ter que ter paciência, resignação, muito trabalho, disciplina, 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 como diz Emmanuel, e vou chegar lá. Aí eu compreendi, aprendi e vou aplicar na minha vida. E agora eu vou poder até ensinar. Então, Correto. Eu, do ponto de vista intelectual, conceitual, eu já sei que um dia eu vou ser anjo, que um dia eu vou ser espírito puro, que, como vai ser o tema da próxima semana, o coração limpo vai enxergar Deus. E estamos recebendo a nossa irmã Alessandra, chegando. Olha, boa noite a todos. Desculpe, por favor, mas foi contra a minha vontade. Depois eu explico com calma. Meu coração está aí com vocês. Então, Boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a gente aqui está querendo... a gente está buscando elementos de forma intelectual, que a gente ainda não tem aquele sentimento, mas a gente já sabe que existe. A gente tem a fé que existe. E a Rosângela, a Luci, a Érica, colocaram situações aqui que culminou na seguinte coisa. A gente, desde que a gente consiga desenvolver esse Cristo que há em nós, esse Deus, vós sois deuses que há em nós, a gente consegue, paulatinamente, fazer que essa misericórdia apareça, desabroche. Exatamente isso. A gente vai entender. Então, assim, eu sei que ela existe, eu sei que eu não sou, eu sei que eu posso chegar lá. E se eu chegar lá, eu vou ter a felicidade, eu vou ter a bem-aventurança, eu vou estar bem-aventurado. Poxa, então, espera aí. Jesus falou que se eu for misericordioso, eu vou alcançar misericórdia. Jesus não ia fazer uma promessa vã. Tudo que ele falou é verdade cristalina e eterna. Com certeza. Então, entendi isso. Ele é espírito puro. Tudo isso aqui das bem-aventuranças ele já atingiu. E disse que a gente pode atingir também. Então, eu já entendi esse caminho aí. Eu já entendi. Sim. Ou fazer por onde, né, Rosângela? Sim. Ou fazer por onde desabrochar esse amor em mim, fazer com que ele apareça, Isso aí. fazer brilhar a vossa luz. E aí, quando eu me arranjar,
eu vou estar com a misericórdia muito mais, vamos dizer assim, muito mais evidente, Iluminada, mais iluminado, porque aí eu vou estar todos esses conjuntos de virtudes que você mencionou, né? O perdão, a caridade, tudo, o trabalho, a paciência, a disciplina, a oração, todas um conjunto de virtudes que vão vai brilhar. no amor e na pureza da alma, e eu vou ser um bem-aventurado. Vai brilhar a vossa luz. Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Entendeu, Alessandra? Entendi, e realmente tá bonita a discussão, né, sobre o tema. E eu estou lendo aqui no livro, né, de Amélia Rodrigues, que como é bonito desde o início, né? Ela fala assim: seguro o equilíbrio, a serena multidão. Jesus, onde está, está o equilíbrio, né? Ele emana o equilíbrio, ele emana a segurança emocional. Então, e aí ele ainda fala, talvez vocês já tenham comentado sobre isso, Jesus é o hífen de luz entre os mundos, né, espiritual e material. Quer dizer, ele liga, ele faz a liga, ele faz com que nós sintamos que é possível, né, a evolução, como vocês disseram aqui, nós sermos dotados desses valores que Jesus nos traz nas bem-aventuranças, né? E a misericórdia, ele fala que se doa é luz, né? Que atira no próprio caminho, como também o perdão, como a Rosângela disse, todos devem ter dito aí, né? O perdão, ele traz luz no nosso caminho, no caminho de quem perdoa, né? Então, é muito bonito a gente entender isso, que a misericórdia é o antídoto do ódio. Então, a gente conseguir, né, atingir esse patamar num esforço diário, né? A misericórdia tem a ver com o entendimento do próximo, das suas limitações, onde a gente vê também as próprias, né? Quando a gente consegue, quando a gente não consegue. E a delícia que é quando alguém nos entende e nos perdoa, e nos ajuda a crescer na direção do Cristo, né? Com o seu entendimento, com a sua misericórdia para conosco. E como nós vamos ter misericórdia conosco se não a exercitarmos também, né? Então, é bonito esse tema, eu espero ter ajudado, embora tenha pego pelo meio, né? Mas eu espero ter contribuído. Alessandra, como eu sei que existe a misericórdia, quando eu não alcanço e quero atingir, e tenho, como diz Emmanuel, mais tempo de treva do que tempo de luz, mais milênios de trevas, e agora que a gente está despertando, eu fico decepcionado comigo. Sim. Fico até depressivo, fico até desanimado. Mas não, eu não consigo ser assim. Mas eu acho, Jobas, que você não deve ficar assim, sabe por quê? No geral, né? Mas sabe por quê? Quando a gente começa a estudar o Evangelho, eu estou falando até por nós mesmos, por mim, como a gente sente uma mudança no nosso pensar, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, a gente se torna muito mais responsável, né? Então, a gente vê que está dando passos para frente. A certos programas, certas situações, a gente já não coaduna mais com eles, né? Então, a gente vê assim, nossa, isso já não faz parte mais do meu interesse, do meu real objetivo, né? E isso a gente começa a ver como que eu mudei, como que os meus valores são mais sólidos ainda. Vamos dizer, já tínhamos alguns valores, sim, mas eles se tornam mais conscientes, mais sólidos. E é isso que é bonito. Então, veja-se assim também. Pessoa caminhando para frente com valores lindos adquiridos, né? Quando eu olhar para o irmão que ainda erra num ponto que eu não erro, Isso. mas existem pontos, existem áreas que eu já estou vencendo e que meu irmão ainda não venceu. Ele precisa que eu olhe para ele com misericórdia, porque existem áreas que ele já venceu e eu ainda não, ou está vencendo, e eu ainda estou atrás. Quando eu caio,
eu preciso tanto desse apoio, desse acolhimento. Então, eu acho que é esse processo de ajuda mútua do irmão lá da parábola do samaritano, é esse processo que a gente precisa trabalhar, porque quando o samaritano ajuda, ele não pergunta quem é, não quer saber qual a nacionalidade, qual a religião, qual a tribo, porque até o Haroldo fala numa palestra muito boa que os dois religiosos que passaram antes, se colocassem a mão naquele irmão sangrando, na ideia dele, distorcida, eles iriam se contaminar. Então, antigamente se achava, talvez hoje ainda, mas mais fortemente na época, se algum pecador te tocasse, você estaria contaminado. Tanto que quando Magdala vai lavar os pés de Jesus, tem lá um irmão chamado Simão, que não é o Simão Pedro, é um outro Simão, é o que recebe Jesus. Assim, se você soubesse quem é essa mulher, você não deixaria ela te tocar. Aí Jesus fala para ele a parábola, que é a misericórdia também. E o cara fica muito chateado, esse Simão, fica muito chateado. Jesus fala assim, não nessas palavras, eu não vou me lembrar exatamente, mas ele fala assim, nesse episódio que aconteceu. Porque esse camarada, esse Simão, era um cliente da Magdala. A Amélia nos revela isso. Ele não era um profeta que sabia quem era ela, porque ela veio de Magdala, seguindo Jesus até lá. Ela já estava transformada e convertida. E quando ela vai lavar os pés do Cristo, o Simão chama a atenção do Cristo. Se você soubesse quem era ela, você não a deixaria te tocar. Aí Jesus fala para ele a parábola do perdão, que um rei tinha 2 servos. Um devia, 100 denários e o outro 1.000. E os dois foram pedir perdão ao rei e ele perdoou. Aí Jesus pergunta para Simão e deixa ele desconcertado. Não é Simão Pedro, tá? É outro Simão. Quem você acha que ficou mais agradecido, mais feliz? O que devia 100 ou o que devia 1.000? Não sei bem se são esses valores. Ele falou, que devia 1.000. Então, já que ela era ela ali, a mais pecadora perante eles, na ideia deles, preconceituosa, inclusive, machista, inclusive, da época, ele entendeu que Magdala foi tão perdoada, e aí a misericórdia, quanto o Simão poderia ser perdoado, já que ele estava se sentindo o puro. Só que Haroldo nos revela, no seu estudo que ele fez, que esse Simão, quando Jesus chegou na casa dele, e lá era uma região de deserto, muita areia, muito quente, a primeira coisa que você fazia para qualquer visita era lavar os pés e ungir a cabeça. E esse Simão não fez isso com Cristo. Não fez. E ela fez o trabalho que o dono da casa não fez. Então, ela deu ali uma aula de educação, de boas-vindas, que o próprio dono da casa, querendo entender quem era Jesus, no processo deles de querer ali, dominar a situação,
trazer Jesus para ele, porque ele queria uma vantagem desse reino que ninguém sabia que reino é esse, sempre essa distorção do reino, e aí Jesus dá para ele essa história. E a Amélia nos conta, estou fazendo um spoiler de um dos 10 livros, que eu já não sei mais qual foi. E a Amélia nos conta que esse camarada, o Simão, fica com raiva de Jesus até o final da vida. Ele não se conforma de ser comparado a uma mulher pecadora. Detalhe que ele era um cliente dela, isso é muito importante, porque se ele fosse um cara realmente puro, nunca, mas não. Quer dizer, ela não pode tocar no Cristo, mas ele tocou nela quando ele quis. Então, e ajudou ela a se afundar no pecado. Então, é disso que Jesus está falando. Essa misericórdia, desse entendimento de quanto que nós somos responsáveis para que o outro se perca. Quanto que a gente ajuda, colabora, corrobora na perdição do outro. Então, isso é tão... Essas relações são tão interessantes da gente ver que acontece isso na nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente, não nesse sentido de Magdala, mas em outros, a gente quer enganar o outro, a gente quer iludir o outro para ter vantagens pessoais. Quantas vezes a gente já não fez isso? Um imposto, um carro com um problema que a gente vendeu, deixa o prejuízo para o outro. Quantas vezes a gente já não pensou algo? Não, isso aqui é para o meu filho, para o outro não quero nem saber. Quando a gente vê a mãe, foi que o cara assassinou o filho dela, ela cuidou do menino, pagou faculdade, é absurdo. A história, para nós, é absurdo. Por isso que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os homens, mas para nós que somos salvos, é a glória de Deus. Porque a gente não entende essa questão. A gente não entende. A Denise está colaborando aqui conosco no chat. A misericórdia que se doa será doada a ti quando errares. Exatamente, Denise. E Chico Xavier vem falando que o bem que você faz será seu advogado em qualquer lugar, algo do gênero, onde você estiver. Muito bem, Denise. Muito obrigado. Exatamente. Então, até por interesse, a gente deveria ser bom. Até por interesse, para se dar bem. Não, eu vou ser bom porque eu vou me dar bem lá na frente. Mas nem isso a gente faz. A gente não quer saber. A gente está no processo de, repito, entendimento do que pode acontecer conosco se a gente for bom. Estamos esperando o planeta se regenerar para a gente ser bom. Esperando condições favoráveis para fazer caridade. Esperando ganhar na Mega Sena para poder dar alguma coisa para alguém. Quando a gente pode dar o tempo, o sorriso, uma palavra, um abraço, uma visita, qualquer tipo de coisa. Fala, Alessandra. Essa história que você está contando, que é tão linda, né? Nos faz ver justamente o que a Amélia Rodrigues está dizendo aqui. Jesus é o hífen de luz. Ele nunca julgou ninguém. Ele aproximava todos os corações com tudo que cada um podia dar, né? Na proporção que podia oferecer. E aí é que nos faz sentir o quê? O que cada um pode oferecer. Às vezes o que é pouco para nós, é muito para ele. Então, como é bom a gente entender isso, né? E aí fica aquela dúvida também, do que você mesmo disse, Gilbert. O que é, então, qual é o grau da misericórdia? Qual é o grau do perdão? O quanto nós temos que usar da misericórdia? O quanto nós temos que perdoar?
E aí a gente chega à conclusão que não tem limite, né? Deve ser um ato, algo incorporado em nós, no nosso coração, de modo que nós nos habituemos com esse olhar mais doce, mais docificado, mais aconchegante, de entender a potencialidade de cada um. Às vezes a gente tem que entender assim, não foi muito, não foi o que eu esperava, mas ele deu tudo o que ele tinha. O que tinha de valores dentro dele, o limite máximo. E é bonito a gente entender isso, porque a gente valoriza o que cada um nos oferece, e é luz, né? Como você mesmo disse, Chico, é luz que a gente faz no caminhar. Muito bonito, adorei. Tá, os boas-vindas aqui ao Lindomar. Boa noite. Boa noite. Jubert, vê se você pode me ajudar. Como é que está o meu Zoom? Aí, ó. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu não sei o que fazer. Eu sugeriria que você desativasse a imagem, porque ela está da mesma maneira. Eu vou reinstalar, eu posso estar com vírus no computador. Não sei. Não sei se é uma atualização. É. E aí, a gente está falando aqui, meu irmão Lindomar, sobre misericórdia. E aí eu lembrei aqui que foi perguntado ao Chico, onde anda o nosso irmão Hitler? E aí o Chico responde, surpreendentemente, Emmanuel está falando aqui para mim, Chico falando, que Hitler está numa prisão em outro planeta. Não sei se é na Lua ou se é numa prisão espiritual. Mas aí, dormindo, está lá no sono profundo lá, hibernando até o fim dos tempos. E aí as pessoas perguntam, mas por que ele não está no plano espiritual aqui, normal? Até onde ele puder. Eu estou aqui exagerando, minhas hipérboles aqui. E aí ele pergunta assim, mas por que ele está lá e não está aqui? Ele tinha que estar no umbral. E as pessoas já querendo que, né, ele já querendo condenar o cara desencarnado. E aí ele fala o seguinte, se ele estivesse no umbral aqui na Terra, no planeta, os irmãos judeus que foram, por ordem dele, dizimados, iriam sacrificá-lo, torturá-lo no plano espiritual. Então, para que eles não se comprometam como espíritos e para que o próprio Hitler não sofra mais do que ele já sofreu, nós separamos ele do planeta. Porque a gente vê a pessoa fazer a coisa errada, Hitler é o máximo do errado que a gente acha que viu. Houveram outros antes dele, bem antes, na história. Mas a gente fica pensando que, quando a pessoa faz, a gente fica esperando ele ser preso, para que ele possa sofrer e aprender. Só que tem um detalhe que a gente esquece. Quando eu estou vinculado com o mal, fazendo o mal, eu já estou em sofrimento, eu já estou no inferno. O mal já mora em mim, eu já estou mal, eu já estou associado a essas energias deletérias, eu já estou associado a todo um grupo de espíritos muito comprometidos e eu já estou no caminho equivocado. Então, quando existe a interrupção da encarnação ou existe uma prisão, não é somente para que a pessoa sofra e aprenda, é para que, por misericórdia do Pai, ele pare de se comprometer, ele pare de errar, para não comprometer ainda mais o processo dele. Porque dali em diante, Deus fala assim, para a encarnação, chega.
Então, é disso que a gente está falando. Lindomar, você quer falar algumas palavras aí? Estamos falando de misericórdia. É misericórdia mesmo. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Se falhar um pouquinho é o Zoom, eu vou reinstalar ele. Eu tive até problema para me apresentar o estudo na outra reunião lá que eu faço. E o que acontece? Segundo dos meus conhecimentos que eu vi até no YouTube, o Hitler é reencarnação de rei Davi, né? Dizem, de rei Davi. Então, nós sabemos que os profetas eles mataram muito. E eles perseguiam as tribos e dizimavam as tribos em nome de Deus. Era o Deus dos exércitos. Então, você passa a perceber que ele já vem com essa ideia de uma raça pura, de uma raça única. Tamanha intelectualidade desse espírito, mas moralmente esse espírito ele é falho. Então, certamente, o guia espiritual dele diz a ele, ó, você vai para a Terra e lá você vai fazer um outro trabalho, mas é o que você falou. E os obsessores de outras encarnações? Talvez tenham descoberto e atormentaram a mente desse irmão de uma forma pesadíssima, ele se perdeu na encarnação como Hitler. E o que você está falando é pura verdade. O nosso lar, estrela de luz, e muita literatura diz que os planos espirituais, esses espíritos, eles não podem reencarnar nesse plano nem ficar aqui, porque a perseguição vai ser muita, né? Tem muitas perseguições. Tem uma experiência que eu tive na sala mediúnica, a gente fazendo o atendimento espiritual, que não se pode falar mais de desobsessão, né? Está proibido, até pelo plano espiritual. E aí o espírito falou que não ia reencarnar na mesa mediúnica. Falaram para ele, irmão, você tem que reencarnar. Sabe o que ele falou? Eu não vou pagar o que eu devo, 300 anos, sem reencarnar. Você pensa que eu sou bobo? Então, o que você está falando é muito sério, porque ele pode aumentar o comprometimento dele e comprometer ainda mais esses espíritos revoltados, perseguidores, que ainda não entendem a lei do perdão, né? A caminhada do espírito é errar e acertar. Tem um jogador de futebol, para fechar aqui, que ele falou que a nossa probabilidade de acerto são 2%, tá? E não vou ficar triste, não, tá? Nós erramos 98%, Gilberto, meus irmãos. Eu fiquei muito otimista com isso, aí eu já vi, né? Eu vou virar anjo mais rápido. Boa noite. Boa noite. Realmente, 2%, pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que a misericórdia do Pai vai fazer com que a gente acerte muito mais. E mesmo quando a gente erra tentando acertar, Deus, na sua infinita misericórdia e conhecimento de cada situação, ele consegue considerar cada elemento nosso de entendimento, né? É um sistema tão sofisticado que a gente não dá conta. Então, Deus conhece cada detalhe nosso. Então, se eu erro, mas eu estou tentando acertar, eu tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, que é o assunto da noite, ele vai poder dar todas as considerações para poder a gente continuar no nosso plano. Mas já são 9h20, eu gostaria de encerrar aqui, se todos estiverem de acordo, e agradecer muito, muito, muito cada comentário, cada presença, cada pensamento, e gostaria de pedir para a nossa irmã Luciane Azevedo fazer a nossa prece final para brindar aqui a nossa noite, a nossa festa espiritual. Tem mensagem aqui? Não tem não, eu já li já. Irmã Luciane, por favor. Boa noite, estudo maravilhoso, incrível, incrível. Vamos fechar os nossos olhos para agradecer.
amigo. Muito obrigada por esse estudo maravilhoso. Muito obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Gratidão. Não te ouvimos. Irmã Luciane, não te ouvimos. Não te ouvimos, é. Tá me ouvindo agora? Tá me Sim. ouvindo agora? Agora sim. Tá. Vamos começar. Pedir para os irmãos para fechar os olhos. Jesus amigo, muito obrigada pela sua presença em nossas vidas. Muito obrigada por mais um estudo. Gratidão por tudo que tem nos ensinado. Gratidão por estar moldando o nosso caráter, nos ensinando valores, nos preparando para que um dia a gente possa alcançar essa misericórdia que a gente está falando hoje. Só da gente estar podendo falar sobre isso, entendendo sobre isso, eu creio que um dia a gente vai chegar lá. Obrigada, porque apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, apesar de todos os conflitos que a gente pode passar, sendo humanos, o Senhor sempre está do nosso lado, nos ajudando, a gente nunca está só. Peço que nos proteja, nos guarde, nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua presença, debaixo do seu amor, e que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje. Amém. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado mesmo a todos. Tenham uma excelente noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite a todos. Uma noite de paz, luz. Nosso Senhor Jesus com todos nós. Que assim Assim seja. Que assim seja. Temos evangelho online e presencial. Quem puder comparecer, estamos sempre juntos. Tchau, tchau, Assim gente. seja. Um beijo. Boa noite. Um prazer revê-los de novo. Gratidão.